exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Aleluia. Caros irmãos, bem-vindos a este momento de culto. Que o Senhor nos conduza, dirigindo-nos pelo seu Espírito e através da sua palavra. Muitos anos atrás eu estive num momento de dificuldade, de aflições, e conversando com, na época, um pastor que era dirigente do Instituto Bíblico de Genebra, abri o meu coração para ele e disse: olha, estou passando por isso, por aquilo, e gostaria de um conselho da sua parte sobre como agir e reagir dentro dessa situação. E ele abriu a sua Bíblia no Salmo 119, aquele salmo mais comprido da Bíblia. Eu me perguntei se ele ia ler o salmo inteiro, ia passar o dia na leitura, mas não, ele se fixou em 2 versículos, e esses 2 versículos marcaram aquele momento, e muitas vezes eu tive que voltar a eles, me recordando dessa exortação das Escrituras. Diz o salmista: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom de eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então nós temos que admitir que muitas vezes é na aflição que nós aprendemos os decretos de Deus, aprendemos a conversar com Ele, o buscamos, e na sua palavra encontramos as respostas de que tanto necessitamos. Na aflição há uma esperança. Deus quer falar conosco, quer nos ensinar, quer nos dar, através da sua disciplina, de crescermos espiritualmente. É o que nós lemos também na carta aos Hebreus, quando nós lemos a respeito de como um pai disciplina um filho, assim Deus também nos disciplina. E diz o texto, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua
santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E assim, através das dificuldades, através das aflições, através das disciplinas de Deus, é que Ele nos quer conduzir um passo a mais na nossa vida cristã, um pouco mais próximo dele e santificados, um passo em direção à santidade. Esse é o seu objetivo de vida, que seja o nosso de fato, para nós sermos mais parecidos com o Senhor e correspondermos ao seu plano para conosco. Como a Bíblia nos fala sempre através de ensino de vida, eu gostaria de lembrar a experiência de um amigo nosso lá de muitos anos atrás, o Jacó. Jacó, que tinha fugido do seu irmão, por boas razões, porque depois de ter aprontado, ele precisava mesmo correr da ira de Esaú. E nós vamos ler aqui alguns versículos de Gênesis capítulo 32, os versículos 24 a 31. Gênesis 32, 24 a 31. Diz assim o texto: ficando ele, Jacó, só. Então esse primeiro ponto aqui é importante, porque Jacó, no momento em que vai se passar esse incidente que marcou a vida dele, ele estava sozinho. Tinha mandado à sua frente a sua família, os seus filhos, os seus rebanhos, atravessaram o rio e ele ficou para trás só. E às vezes é muito importante nós ficarmos um tempinho só. E quando estamos a sós com Deus, Ele pode falar conosco de um modo bem particular. E aí então encontramos o seguinte fato: lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este homem que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó, o que significa o suplantador, aquele que passa por cima. Então ele diz: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, ou seja, o que persevera, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Essa experiência tremenda de Jacó nos é citada mais adiante na nossa Bíblia pelo profeta Oséias, que acrescenta um detalhe a essa experiência, e ele diz o seguinte: no ventre, Jacó pegou do calcanhar do seu irmão e passou na frente, e conseguiu ser aquele que ia sempre à frente do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. E esse detalhe que a gente não tinha em Gênesis faz muito sentido.
ele chorou e pediu mercê, misericórdia ao anjo da parte de Deus, próprio Deus aparecendo em forma de homem, o que nós chamamos de teofania, uma aparição de Deus, um anjo que lutou lá com Jacó. E nessa luta parecia que Jacó estava ganhando. E o anjo chegou um momento que ele teve que tocar lá na coxa de Jacó, lá no nervo. E imagino que Jacó deve ter dado um belo grito, deve ter doído naquele momento. E Jacó se jogou em terra e pediu mercê, misericórdia para o anjo. Diz: eu não te deixarei ir, que não me tenhas abençoado. E ele chorou lá na presença de Deus. Por isso que aquele lugar se chamou Peniel, ter visto Deus praticamente face a face. E ele sobreviveu a essa experiência extraordinária. Mas ele precisou chegar nesse ponto. Jacó, ele era conhecido por ser um sujeito arrogante, um sujeito que conseguiu passar a perna no irmão e ganhando-lhe o direito de primogenitura. Ele conseguiu, mentindo ao seu pai, fazer com que ele herdasse a bênção do pai. Ele levou vantagem sobre o sogro e conseguiu enriquecer. Ele que chegou lá sem nada, voltou com rebanhos, com filhos, com esposa. Enfim, ele conseguiu tudo o que ele queria. Um homem forte, um homem seguro de si, um homem que parecia que nada o iria deter. E naquele encontro com Deus, ele luta, prevalece, até o momento que o anjo, na sua misericórdia, ele toca-lhe na coxa. E aí ele cai, aí ele se ajoelha, aí ele chora, aí ele suplica pela bênção. E como Hebreus nos ensina, aquele que é abençoado é menor do que aquele que abençoa. Ele reconheceu naquele momento que Jacó precisava diminuir e que ele necessitava da bênção de Deus. Então é um outro Jacó que sai de Peniel. Depois dessa experiência, não é mais o Jacó arrogante, é o Jacó, homem submisso a Deus, homem que Deus pode utilizar. Nas palavras de Paulo, é aquele texto conhecido quando Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Jesus, falando para Paulo, ele disse: a minha graça te basta. Diante de uma doença, de um mal do qual Paulo estava sofrendo, Jesus lhe diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Jesus disse aos seus discípulos: olha, a carne de nada aproveita. O nosso homem natural, para servir a Deus, ele pode até ser religioso, se esforçar, tentar de todos os jeitos agradar a Deus. Não adianta. Ele precisa nascer de novo. Precisa chegar um momento em que, diante de Deus, ele se entrega, ele se rende e diz: eu desisto de ser o tal, o forte, aquele que consegue, seguro de si. Eu quero ser seguro de ti. Quando sou fraco, então é que sou forte. E é interessante porque Deus nos quer
humilde sim. Ele não nos quer acabados. Não é esse o objetivo de Deus. Tanto é que Jacó passou a ter o seu nome de Israel como aquele que é forte em Deus. E nós devemos ser vitoriosos em Jesus Cristo. Jesus nos quer vitoriosos. Ele não nos quer prostrados no chão. Ele nos quer vitoriosos, mas vitoriosos da sua força, não vitoriosos da nossa força própria, da nossa carne, do nosso ser natural, porque a carne de nada adianta. Então, se você ainda não teve essa experiência, renda-se a Jesus Cristo, entregue toda a sua vida a Ele. E se for pela 100ª vez que você diz, Senhor, ainda sou arrogante demais, ainda acredito demais em mim mesmo, eu quero viver essa experiência de Jacó, eu quero que seja o Senhor a me abençoar, então eu quero viver da tua força, que isso lhe seja um incentivo a viver na presença do Senhor. Eu gostaria de deixar aquela ilustração da vida de Annie Carmichael. Annie Carmichael foi uma missionária que foi muito notável na sua vida, quando entregue ao Senhor, foi usada por Ele. Século retrasado, né? 1867 que ela nasceu, aí até ao século passado, 1951, ela viveu a maior parte da sua vida na Índia. Quando era menina, ela ouviu dos seus pais, que eram tementes a Deus, que orando Deus atende. E ela pediu, Senhor, eu quero olhos azuis. E orou, porque ela queria ter olhos azuis. Ela não sabia que Deus, respondendo não à sua oração, estava lhe fazendo um grande favor, que ela só descobriu muitos anos depois. Ela dedicou a sua vida aos pobres, já lá na Inglaterra. Depois ela se colocou à disposição do movimento de Hudson Taylor para ser missionária na China, mas quando fez os exames médicos, ela não foi aprovada, não pôde ir para a China. Ficou muito triste, mas conseguiu ir para o Japão. Ficou um tempo no Japão, trabalhou na evangelização lá no Japão, adoeceu e aí foi enviada para um hospital, um dispensário cristão em Ceilão. E depois de lá, voltou um tempo para a Inglaterra, retornou então para o campo missionário e foi desenvolver o seu trabalho maior na Índia. E quando ela estava na Índia, ela entendeu por que ela tinha olhos negros e não azuis, porque ela conseguia se vestir à moda do povo local e, obviamente, se tivesse olhos azuis, iria logo ser reconhecida e o seu trabalho poderia ser muito prejudicado, porque ela tinha um trabalho fantástico, infiltrando-se em lugares onde levavam crianças para aqueles templos hindus onde as meninas serviam desde a infância, desde pequenininhas, como prostitutas, como escravas sexuais. E ela resgatava essas crianças, fundou em Donavur um abrigo, um orfanato e um hospital. E o que é incrível na vida dela é ver sempre essa enorme fragilidade que ela tinha. Passou muitas vezes perto da morte por causa das suas doenças, mas mesmo com toda a sua fragilidade, ela servia ao Senhor com muito zelo. E assim que ela tinha um testemunho glorioso que levou centenas e centenas de pessoas ao Senhor, salvou muitas e milhares de crianças
dessa situação abominável onde se encontravam. Por quê? Porque ela tinha um amor ao seu Senhor e também ao seu próximo, que inundava o seu coração. Eu gostaria de deixar essa oração da Anne Carmichael como uma oração nossa, uma oração por paixão pelas almas, uma oração como Jacó descobriu que com a força de Deus ele poderia ser útil nas mãos do Senhor. E Anne nos ensina através dessa oração, quando ela pede, Senhor, por uma paixão apaixonada pelas almas, por uma compaixão de amor ardente, ou por aquele amor que ama até a morte, ou pelo fogo que consome, ou pelo poder da oração que prevalece e se dá em favor do perdido. Oração vitoriosa, feita em nome de Cristo, o vencedor. Meus irmãos, Deus nos quer mais que vencedores, inclusive quando nós estamos lutando na oração, como Anne nos ensina, uma luta na oração até nós obtermos do Senhor a sua resposta. Em Romanos 8 tem aquele trecho que nós gostamos de repetir e que nos fala que em Cristo nós podemos ser e somos mais que vencedores. Há provas, há dificuldades, há uma situação que lhe deixa preocupado neste momento. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Não pela nossa força própria, mas por meio daquele que nos amou em Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja, fique firme nessa promessa, releia em Romanos 8, 38 e 39. E após dessa vitória, porque em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Senhor nosso Deus, obrigado pelos ensinos da Tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nos apoiamos na nossa própria força e fracassamos. E aí é necessário o Teu toque para que nós nos prostremos e digamos, Senhor, eu renuncio a mim mesmo e eu te peço a Tua força. E é na Tua dependência que eu quero viver de força em força e vitória em vitória. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos e para a Tua glória. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens,
ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se